Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 até o versículo 15. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Glórias a Deus. Hoje pela manhã, quando orava do Telegram, e sempre na terça-feira a gente ora pelos cultos de doutrina, não somente da sede, mas de todo o ministério, o Espírito Santo falou ao meu coração bem claro, prega sobre sementeira. Eu achei interessante, sementeira. E ouvi claramente a voz de Deus, e aí, à tarde, fui estudar sobre sementeira. E então o Senhor me esclareceu esta mensagem que estaremos pregando aqui hoje aos irmãos. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 a 15. Diz assim: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. E como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus, porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. E que o povo de Deus diga amém. Meus irmãos, a palavra de Deus aqui está nos falando a respeito das dádivas de Deus. Então, escute, a palavra de Deus está nos dizendo que toda a dádiva de Deus para nós tem dois objetivos. Então, veja, toda a dádiva de Deus para nós tem quantos objetivos? Dois objetivos. Primeiro objetivo, o alimento. E quando falamos aqui alimento, não estamos falando somente o alimento da comida em si, mas o suprimento das nossas necessidades. Alimento aqui, portanto, engloba roupa, engloba casa, engloba o carro, engloba o alimento, aquilo que supre as nossas necessidades. Então, essa é a primeira razão de toda boa dádiva de Deus, que seja suprido a nossa necessidade. Em segundo lugar, o objetivo da dádiva de Deus é semente. Então, tudo que nós recebemos, pense em qualquer coisa que você recebe, ou é alimento ou é semente. A semente você guarda para plantar, o alimento você consome. Então, qualquer coisa que você receber, o seu salário, por exemplo, ali no teu salário tem alimento e tem semente. Este é o propósito de Deus, este é o pensamento de Deus. Quando Jesus te batiza com o Espírito Santo, Ele te batiza com dois objetivos: o alimento
para que você sobreviva, para que você seja abençoado, para que você ore em novas línguas, mas também o batismo com o Espírito Santo é para que você seja usado em variedade de línguas, nos dons espirituais, para beneficiar outros crentes. Quando você recebe a salvação você recebe por duas razões: para o alimento, para você ter vida eterna, para você não ir para o inferno, para você morar no céu, mas também você recebe salvação como semente para pregar os outros. Então, toda dádiva de Deus, ela sempre vai englobar estas duas coisas. Parte é para você, parte é para você semear. E a palavra de Deus aqui fala então em alimento, em semente, fala no pão, fala na semente e fala na sementeira. Então, são três conceitos que a palavra de Deus aqui nos traz: o alimento, a semente e o lugar que comporta a semente, que é a sementeira. Agora veja, a palavra de Deus então, nestes versículos que nós lemos, ela nos mostra que nós temos quatro opções para fazer com aquilo que nós recebemos. Então você recebe as dádivas de Deus. Bom, recebi as dádivas de Deus. Eu tenho quatro opções, eu tenho quatro coisas a fazer com essas dádivas de Deus, segundo esta escritura que Paulo então manda para a igreja em Corinto, na sua segunda carta. Então, qual é a primeira coisa que você pode fazer com aquilo que Deus te dá? Qual é a primeira coisa que um crente, que uma pessoa mesmo não crente pode fazer com aquilo que Deus lhe dá? A primeira coisa que a pessoa pode fazer com aquilo que Deus lhe dá é deixar que lhe roubem o que Deus lhe deu. A maior parte das pessoas tomam esta opção. Por esta razão, a maior parte das pessoas são pobres. A maior parte das pessoas são pobres espiritualmente, pobres emocionalmente, pobres em relacionamento, pobres em dinheiro, pobres em recursos econômicos. Porque as pessoas se deixam roubar por aquilo que Deus lhes dá. A palavra de Deus nos fala sobre este ladrão, que chama-se diabo. O diabo veio para roubar, matar e destruir. A palavra de Deus nos fala isto. Vamos ler o que está escrito em Mateus capítulo 13, versículos 3 a 4 e também o versículo 19. Você pode ler juntamente comigo aqui na tela ou aí na sua Bíblia. Vamos ler então Mateus capítulo 13, versículos 3 a 4 e depois o 19. Vamos ler juntos, 1, 2, 3. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: versículo 19, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A palavra de Deus então está dizendo que a grande maioria das pessoas vem o maligno e arrebata a semente que recebe. A semente que poderia servir parte para o pão, para o alimento, o trigo que ele recebe, que serviria para o pão, e também o trigo que ele recebe, que serviria para plantar. Vem o maligno e arrebata. As pessoas perdem tudo o que Deus lhes dá. Tanto na área material quanto na área espiritual. Por esta razão, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1, 2 Coríntios 6, 1, diz assim: e nós, na qualidade de cooperadores, vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus.
Então, tanto coisas materiais quanto coisas espirituais, as pessoas recebem, Deus lhes dá. Mas vem o maligno e lhes arrebata. E aquilo que receberam foi em vão. Mensagens que receberam foi em vão. Vamos pensar uma coisa. Quantas vezes, irmãos, escute bem, quantas vezes você vem num culto, você sai com o coração incendiado, você diz assim, agora sim, agora a coisa vai. E 2 dias depois você já esqueceu de tudo que foi pregado aqui. Você já imaginou, irmão, se todas as mensagens que você fosse recebendo ao longo dos anos, você fosse aplicando, imagine onde você estaria? Espiritualmente, emocionalmente, em todos os aspectos. O irmão Enos, ele dá aula lá na escola, na EFOR, sobre administração financeira. E ele deu as aulas dele no final do curso. Depois que o irmão Enos deu a aula dele de administração financeira, lá na EFOR, eu cheguei para dar uma aula. E os alunos estavam muito bravos comigo. E disseram assim, pastor Humberto, isso não pode ser assim, mas o que aconteceu? O irmão Enos tem que dar a aula no início do curso, não no final. Porque se ele tivesse dado no início, nós não teríamos desperdiçado tanto dinheiro. O maligno nos deixou, arrebatou tudo. Então, a palavra de Deus está nos falando que existe esta ação que vai nos arrebatando tudo. Deus dá e você recebe em vão. O maligno vem e arrebata. Então, o diabo rouba especialmente, em especial, as bênçãos espirituais. Mas vamos ler Isaías capítulo 55, verso 2. A palavra de Deus nos fala também que além do diabo, o mundo, diga assim comigo, o mundo arrebata as bênçãos materiais. Então vamos ler Isaías capítulo 55 e verso 2. Todos juntos, 1, 2, 3. Ouvi-me, né? Ouvi-me, é no imperativo. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está dizendo que se nós não deixássemos o mundo e o maligno arrebatar o que Deus nos dá, nós comeríamos o que é bom e nos deleitaríamos com finos manjares. Ou seja, não teríamos necessidade. Então, as pessoas que recebem a bênção de Deus, os crentes, as pessoas que são fiéis, as pessoas que meditam na lei do Senhor de dia e de noite, e por isso Deus as abençoa. Mesmo essas pessoas, muitas vezes, acabam sendo roubadas da semente que Deus lhes dá, que seria para alimento e para semear. Porque, diz a palavra de Deus, o mundo, ele pressiona-nos. A Bíblia diz que o mundo jaz no, 1 João 5,19, o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Então, irmã, pensa bem, quantas vezes que você entra no mercado e você compra o que não é necessário por causa da publicidade. A publicidade diz assim, está barato. Lá diz assim, numa plaquinha do mercado, estava R$20, agora está R$9,99.
Aí você compra, porque está R$ 9,99 e estava 20. Aí quando você comprou, você chega na outra loja na esquina e está 8. Aí dá uma raiva, mas o maligno já te levou. Te levou que você comprou o que não precisava. Porque veio o mundo. E assim é na vida, tanto na área espiritual, quanto na área material. Então veja, você sai da igreja, você saiu aqui da igreja. Aí, em vez de ir meditando na lei do Senhor até na sua casa, quando você dobrou ali a porta, você pegou aquele corredor para lá esperar o Uber na esquina, já encosta um irmão aí. E esse irmão faz uma pergunta para você e já desvirtua tudo. E você esquece a mensagem. E quem sabe já deixa meio bravo. Você chega lá no estacionamento, está um irmão lá assim, indignado que você atrasou um pouco o estacionamento, batendo o pé, assim, meu, e aí? Pronto, você já perdeu tudo. O maligno já te arrebatou 5 minutos depois que você recebeu. Aí você recebeu a oportunidade de Deus de crescer espiritualmente e o maligno te arrebatou. Você recebe um recurso, recebe o dinheiro, recebe lá uma bolada de uns atrasados que vieram lá, recebe uma bolada, e você, induzido pelo mundo, você compra o que não precisa, o que não satisfaz, o que não é alimento, que não é nem alimento e nem semente. E vai. É uma pena que o irmão Endos não gosta muito de falar em público, para grandes públicos, né? Senão ele daria uma aula aqui que vocês ficariam impressionados. O que aconteceria conosco se nós tolhêssemos, se nós detivéssemos o maligno de não nos roubar em pequenas coisas? O que aconteceria se, por exemplo, todo o dinheiro que você já gastou em refrigerante ao longo da sua vida, você tivesse economizado? Refrigerante que só te trouxe problema, te trouxe diabetes, te trouxe colesterol alto, te trouxe um monte de problema. E se você tivesse aplicado isso num investimento, você já teria, quem sabe, uma casa, 2 casas de aluguéis. Porque Deus te deu um dinheiro para você comer, e Deus deu dinheiro para você gerar semente, e você não gerou, não comeu, e ainda não gerou semente. Ó Jesus mesmo, alguém falou, ó Jesus. O que é isto? Porque a palavra de Deus está dizendo. Então, esta é a primeira opção, você deixar o mundo te roubar, ou você deixar o maligno arrebatar do seu coração o que Deus te deu. Aleluia, glória a Deus. O Martinho Lutero, ele teve uma estratégia para lutar um pouquinho contra isso. O que ele fazia? Eu acho que até eu vou fazer, né? Nós fazemos isso, a gente até faz de um outro jeito. Como é que o Martinho Lutero fazia? O Martinho Lutero fazia o seguinte: quando começou a Reforma Protestante, eu estive inclusive lá na casa dele, né? Não naquele tempo, né? Agora, há poucos dias. E eu vi como que ele fazia. Todos os sermões ele escrevia, né? E eram distribuídos ao final do culto. As pessoas recebiam aqueles sermões, claro que resumidamente, escritos, e levavam para casa, para que as pessoas permanecessem com a semente e a semente não fosse arrebatada. Hoje a mensagem que nós temos é gravada no YouTube,
Imagine só, irmão, se você ouvir uma mensagem e disser assim: meu Deus, Deus falou comigo, e na quarta-feira você ouvisse de novo, e na quinta-feira você ouvisse de novo. Você já pensou o que aconteceria contigo? O crescimento espiritual que você teria? Glória a Deus. Esses dias eu estava conversando com um irmão, e esse irmão está muito bem financeiramente, muito bem, extremamente bem financeiramente. E ele me disse uma coisa: pastor Humberto, eu fui criado lá numa vila, sem nenhuma perspectiva, né, numa comunidade, caí nas drogas, fui para um centro de recuperação, saí do centro de recuperação, caí aqui na restauração. E eu olhei para dois irmãos aqui da igreja, para o senhor e para mais um irmão, e eu vi que vocês estavam num caminho de bênção, e eu disse assim: eu vou pegar essas duas pessoas como modelo. E ele disse assim: pastor, tudo que eu sou hoje é porque cada terça-feira eu estava aqui, e tudo que eu ouvia, eu dizia: eu vou aplicar na minha vida. Então hoje esse irmão está muito bem em diversas áreas da sua vida, porque ele resolveu acreditar nisto aqui, nessa verdade, de não deixar o maligno lhe arrebatar o que Deus estava lhe dando. Agora, a segunda coisa que muitas vezes as pessoas fazem é esconder. O maligno não lhe arrebata. Ele guarda aquilo, mas não põe em prática. Ele esconde. Esconde bem escondido. Esconde lá no fundo de uma gaveta. E diz: isso é bom, é bom. A palavra de Deus fala a respeito de um homem que fez isto. E vamos ler a história desse homem, Mateus capítulo 25, versículos 24 até a 30. A Bíblia fala de um homem que esconde a dádiva que Deus lhe dá. Vamos ler Mateus 25, versículo 24 a 30. Todos juntos lendo, 1, 2, 3. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Verso 27. Cumpria, todos juntos, cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. 28. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então veja, quantas pessoas aqui que receberam de Deus dádivas. O inimigo não roubou, o diabo não roubou, está aí, mas está escondido. Está escondido, você não quer se envolver com a obra, você não quer se envolver muito com a igreja, deixa eu no meu canto. Eu tenho meus projetos, eu tenho meus planos. Deixa outros fazer, tem outros fazendo. E a pessoa dá um monte de justificativa. Esse aqui deu como justificativa isso: Senhor, o Senhor era muito duro. E aí eu, receoso da tua dureza, receoso do manguá. Aleluia. Esse aí tinha medo do manguá, pastor Hilton. Eu trabalhar junto com o pastor Humberto, depois ele vem o meu irmão, melhor ficar aqui no meu canto. E a Bíblia diz que o Senhor não aceitou essa justificativa. Irmão, diga assim comigo: não há justificativa para esconder
o que Deus te dá e o que Deus me dá. Não há justificativa. Aquilo que Deus te dá, parte, irmão, é para comer e parte é para semente. Diga assim para o irmão que está do teu lado: meu irmão, diga para ele, faz favor, irmão, o que Deus te dá, parte é para comer e parte é para semente. Se você esconde o que é para comer, você passa fome, a tua família passa fome, você fica subnutrido, fraco espiritualmente, fraco materialmente. E se você esconde o que é para semear, Deus te deu para semear, Ele vai requerer a semeadura e vai dizer: e aí? E aí? Pastor, mas o que eu tenho que fazer? A Bíblia diz, você tem que estar na praça à disposição. A Bíblia diz que estavam os trabalhadores na praça à disposição. Se você está à disposição do ministério e o ministério não te usa, então aí o problema é do ministério com Deus. Você tem que estar na praça. A Bíblia diz que aqueles que estavam na praça, uns foram chamados no início do dia, outros no meio da tarde, e teve que uns que foram chamados só na última hora, não 10ª hora, mas os que foram chamados não 10ª hora, receberam a mesma coisa daqueles que estavam lá desde o início trabalhando. Por quê? Porque eles estavam na praça desde o início. Ele estava à disposição desde o início. Agora, sempre que você é acionado e você se encolhe, serve inútil. Deus está dizendo: dê para ti. Aleluia. Quem pode dizer amém? Agora veja. A palavra de Deus aqui, então, está nos falando que esta pessoa, então, que recebe e esconde, o fim dele é uma tragédia. Mas vamos ao terceiro tipo de pessoas. São as pessoas que comem. Deus lhes dá e eles comem. Aleluia. Glória a Deus, comem. Comem e gastam tudo que Deus deu só para si. Comem. Bem, agora escute. Se você come tudo que você recebeu só para si, você vai ter problemas sérios. Mas se você come para ti, come para o teu benefício, aquilo, a parte da dádiva de Deus, que é alimento, oh, glória a Deus, meus parabéns, você está certo. É isto. Deus não quer que você seja roubado, Deus não quer que você esconda, mas Deus quer que aquela parte da dádiva que é alimento, que é pão, você coma e dê glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus, 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 a 11. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 até o 11. Todos juntos, vamos ler? 1, 2, 3. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Verso 7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Verso 8. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. De novo, vamos ler de novo 8. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, verso 9, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição.
Verso 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Olha o que Deus está dizendo. Vamos dizer juntos assim? Vamos dizer juntos? Você vai repetir o que eu vou dizer. Diga assim: Senhor, dá-me o pão e a semente. E ajuda-me a comer o pão. Diga assim: ajuda-me a ser contente com o pão que o Senhor me dá. Oh, glórias ao nome de Jesus. Oh, glórias a Deus. Uma vez, irmãos, eu estava num churrasco, certo? Estava num churrasco. E chegou um irmão que fazia a obra na África. E nós ali naquele churrasquinho. É bom o churrasquinho, não é, irmão? Ei, é ou não é? Ah, é. Pode me convidar. E nós naquele churrasquinho, ele é abençoado, todo mundo alegre. E chega o irmão diz assim: não sei como é que vocês podem comer esse churrasco quando tem gente na África passando fome. Pá, quase estragou ali o nosso churrasco. Esse irmão estava certo ou não? Claro que estava errado. Claro que estava errado. Glória a Deus pelo pão que Deus me dá. Bom, mas e os africanos que lá que estão com fome, os brasileiros que estão com fome, o que vai acontecer? Eu vou pegar o que Deus me deu, que é pão, eu vou comer. E a semente eu vou semear neles. Mas que eu vou comer o meu pão, eu vou. Porque a Bíblia diz: grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Grande fonte de lucro é a bênção de Deus com contentamento. É o pão que você recebe, é o alimento que você recebe, é o carro que Deus te deu, é a gasolina para botar no carro, é o diesel para botar na caminhonete. Oh, glória a Deus! Quem pode dar glória a Deus pelo pão que Deus te dá? Agradeça a Deus pelo pão que Deus te dá. O pão que Deus te dá é para você comer. Com alegria, com gratidão a Deus, com contentamento. Glória a Deus. Aleluia. Coisa boa essa água. Contentamento, graças te dou, Senhor. Oh, aleluia. Dá graças a Deus que você pode comer o que você comeu hoje. Você teve saúde para comer, teve estômago para comer, teve fígado para comer. Vamos dar glória a Deus pelo pão que Ele nos dá. Oh, glórias ao nome de Jesus. Vamos ser gratos, contentes a Deus. Agora, meus irmãos, o que acontece? A palavra de Deus diz que o problema é quando a pessoa ama isto, em vez de amar a Deus, ele ama o que Deus deu. Em vez de amar a Deus que lhe deu dinheiro, ele ama o dinheiro que Deus deu. Em vez de amar o pão, ou melhor, em vez de amar Deus que deu o pão, ele ama o pão que Deus deu. Em vez de amar a Deus que lhe deu o carro, ele ama o carro que lhe Deus deu. E aí entra o acúmulo. Aí entra o desejo de acúmulo, de querer você comer o que já não é pão, o que era semente.
Então veja, vamos ver, o acúmulo no comer. Deus deu pão, aí a gente come, vai comendo. Terminou, acabou, passou a linha ali do que era necessário. A gente continua comendo. O que aquele acúmulo vai gerar? Aquele acúmulo vai gerar doença. Diga comigo, o acúmulo gera doença. É ou não é verdade? Sim ou não? Sim. Um churrasquinho é bom. Mas churrasquinho demais gera doença. A doçura é bom, sim ou não? É, uma laranja, uma bergamota, um pesquinho, né? Aleluia. Glória a Deus. Mas você entra lá no mais fundo na coisa, doença. Quando você acumula, diz a Bíblia, você gera problemas, gera tragédia. E como é fácil você ultrapassar essa linha. Vamos ver um outro exemplo. O acúmulo no vestir gera ostentação. A ostentação gera vanglória. A vanglória gera inveja. E a inveja gera morte. Olha o que diz a palavra de Deus, Gálatas 5:26. Vamos ler Gálatas 5:26, todos juntos? Gálatas 5:26. Gálatas 5:26, todos juntos? Não nos deixemos provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então veja, o mundo quer incutir em nós a ostentação. E aí o que acontece? Aí já o maligno começa a roubar de você. Então veja, tudo aquilo que não é alimento, tudo aquilo que não supre uma necessidade, já é o mundo te roubando. Te roubando o pão, ou se você tem muito pão, te roubando a semente. Você deixa de semear para ostentar. Aí sim, se uma pessoa está ostentando, se uma pessoa está indo além do que é necessário, aí sim você pode dizer, puxa, você ostentando aí, e tanto lugar para você semear. Você pode semear na África, pode semear no teu irmão, pode semear, aí sim. Para quem você usa esse negócio aí? Só para ostentar. E a ostentação gera vanglória, vanglória gera inveja. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. E a inveja produz a morte. Olha o que diz Provérbios 27, verso 4. Cruel é o furor e impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? Você não calcula o poder destruidor da inveja, causada pela tua ostentação. A crendice popular fala em olho grande, olho gordo, tanta coisa. A Bíblia chama isso de inveja. E a Bíblia diz, o que a Bíblia está mostrando, irmãos? O que a Bíblia está mostrando? A oração é fruto da fé em Deus. E a inveja, o que é inveja? A inveja é uma oração para o diabo. A pessoa que diz assim, tomara que se morra. Isso é oração para o diabo. E se você não está revestido de Deus, você acha que essa oração para o diabo não tem efeito? Claro que tem. É só você não estar revestido de Deus. Aí você está se dando mal por causa da tua ostentação, porque você fica mostrando para os outros.
em vez de comer o teu pão, você fica mostrando para os outros. Comendo patê, sabe patê? Patê. Comendo patê e arrotando caviar. E aí começa a tudo dar errado na vida. Um montão de gente te olha lá no Instagram, não sei no que mais lá. E o maligno te arrebatando, tirando de você. Mas, em quarto lugar, com as dádivas de Deus, você pode semear. Diga comigo, semear. Mais uma vez, bem forte, semear. Oh, glória a Deus. Quem quer semear, diga glória a Deus aí. Agora veja, a pessoa só vai crescer quando semear. Primeiro, ele tem que comer. E depois, ele tem que semear. Então, quem come fica vivo. Quem come as coisas espirituais e assimila as coisas espirituais, fica vivo, fica forte. E aí chega a hora de ele semear. Mas por que as pessoas não semeiam? Veja, o comer te deixa vivo, o semear, sim, vai te fazer prosperar. Quando é que você prospera na vida espiritual? Quando você semeia. Quando é que você prospera na vida material? Quando você semeia. Quando é que você prospera na vida conjugal? Quando você semeia. Quando você semeia. Por exemplo, você chega e dá um abraço na sua esposa, um abraço carinhoso, fica ali um tempinho abraçadinho nela. Você está semeando, está produzindo um neurotransmissor chamado ocitocina. Aí de manhã dá um abraço. Aí aquela esposa produz ocitocina nela, ela fica toda meiguinha com você. Você semeou. Vai ter gente que não semeia. Levanta aquele bafo bravo da noite. Olha para a mulher e diz assim: mulher, tua deitada ainda. E o café. Depois quer que a mulher seja meiguinha com ele. É assim que a maior parte das pessoas são. As pessoas não querem semear. É sempre pensando no vem a nós, no vem a mim. Aí chega para o pastor e diz assim: pastor, ora por mim, pastor, que a mulher não presta. Mulher não é meiga, não é carinhosa. Não sei porquê, quando a gente namorava, ela era uma queridinha. Aí depois de uns 3 anos de casado, virou uma jararaca. Não é que ela virou uma jararaca, é porque quando namorava, você era meiguinho. Quando você namorava, você ligava para ela e dizia assim: eu te amo. Agora você liga para ela assim: está gastando demais. O que você está semeando? Então veja, isso em todas as áreas, na área espiritual, na área econômica, na área financeira. Você vai colher da tua esposa o que você semear nela. Você vai colher do teu marido o que você semear no teu marido. Você vai colher de Deus o que semear em Deus. Por favor, feche seus olhos, levante as suas 2 mãos aos céus, diga: Deus me ensina a semear.
Por que que as pessoas não semeiam? O que que impede as pessoas de semear? Primeiro, falta de semente. A falta de semente de uma pessoa leviana, de uma pessoa sem profundidade. Mateus 13, versículo 6, diz assim: aqueles que são semeados lá em terra em terra pedregosa, terra que tem pouco solo solto, diz assim: saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Pessoa rasa, pessoa sem raiz, pessoa sem formação, pessoa que só quer para si, pessoa que não busca a semente de Deus, morre sem semear. Segundo lugar, Mateus capítulo 13, verso 7, por que que as pessoas não semeiam? Diz a palavra, Mateus 13, 7, outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Jesus diz que os cuidados do mundo são esses espinhos. Então, vamos lá, por que que você não consegue semear com a tua esposa? Porque os espinhos estão te sufocando. Aí você não consegue produzir semente. Então veja, por que que muitas vezes o marido não consegue ser carinhoso com a esposa? Porque ele chega em casa tão sufocado, tão preocupado com os cuidados do mundo, que ele não consegue fazer nada. Ele está sufocado. A mulher chega em casa sufocada, a mulher que trabalha fora, imagine a mulher que trabalha fora, ela vem já sufocada com os cuidados do mundo, problema no serviço, lá se incomodou no ônibus, se incomodou lá no Uber, chega em casa, uma criança chorando, outra gritando, meu Deus do céu. Vai semear o quê? Está sufocada. E Jesus disse então que estes espinhos que vão sufocando a pessoa, os cuidados do mundo, impede a pessoa de semear, impede a pessoa de semear para Deus, semear para o próximo, semear para a esposa, semear para os filhos. O que tem que fazer então? A palavra de Deus diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, lançando os cuidados lá na presença de Deus, oh aleluia. Imagine se você chegar em casa e orar. Se você chegar em casa e descarregar todos os cuidados do mundo. Se aliviar, deixar aquilo para trás. Deus, eu preciso semear. Eu preciso produzir semente. Glória a Deus. Terceiro lugar, as pessoas não semeiam pela falta de prioridade em primeiro, diga comigo, primeiro, separa a semente, para depois comer o pão. Aqui está o grande problema, irmãos. Por que que muitas vezes as pessoas acabam comendo toda a semente? Porque comer trigo é bom, comer semente é bom, comer feijão é bom, comer arroz é bom. Então veja, se você quer semear, você tem que primeiro separar a semente, para depois, o que sobrar da semente aí é o pão, não o contrário. Se você diz assim, o que sobrar do pão é a semente, não vai sobrar nada para a semente, porque você vai comer tudo. Por isso a Bíblia diz assim, servi ao Senhor com as primícias da vossa renda. Aleluia, aleluia. Deus abençoou Abel, porque Abel dá as primícias. Abel disse assim, primeiro a semente, vou semear em Deus, depois o meu churrasco dos meus cordeiros.
Em qualquer área da vida. Se você disser assim, bom, eu vou passar um mês inteiro, vou tomar Coca-Cola, vou tomar refrigerante, Red Bull, não sei o quê. Aí se sobrar, eu vou poupar, vou guardar uma coisinha no banco lá, que nem o Jesus disse que o Senhor falou lá para o rapaz do talento, o rapaz então botasse no banco, para render um jurinho. Aí o que acontece? Se não separa, vai sobrar lá? Não. Mas se ele separar antes, aí ele vai dizer assim, puxa vida, agora separei, não vai dar Coca-Cola. Não vai dar o Red Bull. Separou antes. Vamos ler a palavra de Deus que fala sobre isto. Vamos ler aquela passagem muito conhecida de 1 Reis, capítulo 17, versos 10 a 17. Todos juntos, 1 Reis 17, 10 a 17. 10 a 17. Todos juntos, vamos lá. Vamos ficar em pé, senão vocês vão ficando cansados, né? A aulinha de Jesus está se estendendo hoje. Vamos lá, todos juntos. 1, 2, 3. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. 12. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse, não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro, separa a semente. Quem pode dar glória a Deus aí? Primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois, veja só, olha o que Elias disse, traz para mim um bolo. Elias estava pedindo aquele bolo para matar a fome dele? Não. Ele disse, traz para mim um bolo pequeno. Eu não sei quanto. Mas ele disse, traz para mim um bolo pequeno. Aleluia. Eu quero te ensinar, mulher, uma coisa. Eu não estou pedindo esse bolo para ti, para matar minha fome, não. Esse bolo não é para mim, esse bolo é para ti. Tu vais ver o que acontece quando você separar a semente. Ainda que seja um pouquinho. Glória. Em todas as áreas da tua vida. Ah, pastor Humberto, o senhor acha que eu tenho que poupar para investir lá ali na frente e tal, mas pastor, não adianta, pastor, eu vou conseguir poupar e por mês R$20, R$50. Começa a botar R$50, começa a investir esse negócio, vê a bola de neve que gira isso aí. Tem que chamar o Enos para pregar aqui na terça que vem. Amém, a irmã já... Aleluia. Aí as pessoas não separam a semente porque diz, eu só posso fazer um bolinho pequeno. Elias disse, é um bolinho pequeno que eu quero.
Aleluia. Oh, aleluia. Põe no bico do lado e diz assim: a partir de hoje eu não tomo mais Coca-Cola. E começa a poupar isso aí para te ver. Começa a render juro. Estou falando em coisa material. Falando em coisa espiritual agora. Ah, pastor Humberto, esse negócio, eu não consigo orar 1 hora por dia. Separa. Começa com 15 minutos, semente. Você tem 24 horas por dia. Pega 15 minutos, isso aqui vai ser a semente. Eu vou começar a plantar 15 minutos. Mas você tem que separar primeiro, a semente é primeiro. Faça como Abel, faça como a viúva de Sarepta. Primeiro. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Você vai ver um milagre grande. Aleluia. Eu gostaria de, quem sabe, se Deus assim permitir, na semana que vem terminar essa mensagem. O próximo ponto da mensagem seria a semeadura. Quando você semeia nos santos, o que isso gera? Depois, quando você semeia em almas, o que isso gera? E depois, quando você semeia no teu próprio negócio, olha só, a Bíblia fala, você semear no teu próprio negócio, o que isso gera? E depois, quais são os princípios de uma semeadura que vai gerar uma colheita extraordinária? Mas isso fica para a terça que vem. Eu quero convidar para vir aqui na frente, você que quer. Aí na terça-feira que vem eu vou pregar sobre a sementeira, não entrei na sementeira hoje. Mas se você quer pedir isso para Deus, Senhor, me dá graça, Senhor. Me dá graça para ter uma mentalidade de comer, de saber o que é pão, de não gastar naquilo que não é pão, e de saber separar a semente. Em nome de Jesus, se você quer essa graça de Deus, eu quero orar por você. Venha, sai do seu lugar e venha aqui na frente, vamos orar juntos. Aleluia, se você quer crescer em Deus. Oh, glórias ao nome de Jesus. Se você quer dizer, Deus, me ajuda, que o diabo não venha arrebatar tanta coisa que o Senhor já me deu, Senhor, tanta mensagem, tanta revelação, tanto sonho, quanta coisa Deus te deu, tanto propósito. Nós não podemos deixar o maligno arrebatar. Não podemos, não podemos, não podemos. Chamando rigambararuligatarahalakarabai. Roubarrigle chore clode errada vagando roclibaracharabacai. Gerardo clor de plaiver toaster te crandarashuria. Greba furri do quer share de crawler astaias. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu convido o pastor Silvio. Pastor Silvio, o senhor pode estar aqui orando, a igreja orando agora, a igreja orando, a igreja clamando a Deus, a igreja pedindo a Deus agora.
Oh, bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o nome de Jesus, aleluia, aleluia. A igreja clamando. Deus quer dar uma colheita extraordinária em todas as áreas da nossa vida. Senhor Deus, te agradecemos por essa mensagem, por essa palavra. Que coisa tremenda, Senhor. Que coisa maravilhosa, que revelação. O Senhor quer mudar a nossa história. Aleluia. É o teu Espírito, Senhor, falando conosco. Nós temos que ter essa revelação de que é o Senhor, por meio de um vaso de barro, como diz, Senhor, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, ele diz: temos esse tesouro, olha o tesouro, em vaso de barro, para que a excelência do poder seja do Senhor e não de nós. O Senhor está ensinando a igreja, instruindo a igreja. A tua palavra diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. É isso que o Senhor está fazendo. Senhor, a gente sente o teu Espírito comunicando com o nosso espírito, o Senhor instrumentalizando, Senhor, o teu servo. Ele fala, mas é o Senhor que está falando por meio dele com a igreja, porque o Senhor tem propósito, o Senhor quer mudar a história, o Senhor quer reverter um quadro. O diabo usa, Senhor, o mundo, o diabo usa a carne, o diabo usa a inveja, o diabo usa a vaidade, a ostentação, o diabo usa, Senhor, os maus desígnios, os maus pensamentos, gerado por um coração que não é dominado pelo Espírito Santo. Mas o Senhor toca, Senhor, lá onde está o problema. O Senhor revela o que está oculto, o Senhor põe para fora, Senhor, aquilo que nós não entendemos, aquilo que nós não compreendemos, a loucura de um sistema dominado por Satanás. Há uma aliança entre o diabo, o mundo, Senhor, a carne, os maus desígnios, ó Deus, mas também há um poder sobrenatural, há um propósito do Senhor com a igreja. O Senhor não nos escolheu para nós vivermos como o mundo vive, o Senhor não nos escolheu para nós andarmos escravizados em cativeiros, dominados pela carne, atraídos pelo mundo, Senhor. Não, dominado pelos maus desígnios de um coração que não está dominado pelo Espírito Santo, mas que, Senhor, leva o homem a destruir aquilo que o Senhor tem dado, a deixar o ladrão roubar. Meu Deus, que essa mensagem ela permaneça no coração do teu servo, ela rompa toda barreira, todo obstáculo, todo impedimento. É certo que após os irmãos saírem desta porta, o diabo já está acostumado, ó Deus, a mantê-los em cativeiros espirituais, a mantê-los em fortalezas espirituais, mas em nome de Jesus, pelo poder daquele que fala, daquele que dá o pão, dá a semente, em o nome de Jesus, nós rompemos, destruímos esses cativeiros de Satanás. Agora, Deus, estas fortalezas do diabo que impedem o teu servo, a tua serva, de entender como deve viver neste mundo, não atraído pelo mundo, induzido pelo diabo, para botar fora, deixá-lo roubar aquilo que o Senhor tem dado, para que ele coma do que é bom.
e semeie, Deus, em o nome de Jesus, que essa noite seja um marco na vida deste irmão, seja um marco na vida desta irmã, que esse espírito do inferno, que essa obra da carne, que essa, Senhor, administração terrena, aleluia, Senhor, seja dissipada, seja eliminada, que os olhos da tua serva se abram, que a mente seja, Senhor, impactada pela tua palavra. A tua palavra foi pregada, não é palavra de homem. O Senhor está abrindo uma porta nessa noite. Essa noite é noite de milagre. O Senhor quer mudar a história deste irmão, o Senhor quer mudar a história dessa irmã, o Senhor quer mostrar a diferença entre aquele que ouve a palavra e põe em prática a palavra. Ó Deus, aquele que o Senhor escolheu. Ó, estamos aqui, Senhor, reunidos pelo teu Espírito, seja aqui na igreja, seja pela internet. Ó Senhor, aquele que há de ouvir essa mensagem, esta mensagem é do Senhor. O Senhor está botando um ponto final na ação do diabo, da carne e do mundo, aleluia, na administração do pão e da semente. Em o nome de Jesus, nós ministramos milagre. Espírito de Deus, rompe as barreiras, elimina este mal, esse costumismo, essa ostentação, aleluia, em nome de Jesus, rompe esses cativeiros agora, em nome de Jesus, que caiam por terra, que sejam destruídos. Aleluia. Deus de milagre, o Senhor fala com propósito. O Senhor escolheu um povo na terra para mostrar, Senhor, ao mundo, ao diabo, aleluia, que aquele que obedece, que se rende à palavra e põe em prática, ó Deus, o Senhor abençoa, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Diga assim, em nome de Jesus. Eu vou comer o que é pão. Eu vou semear o que é semente. E vou colher uma grande colheita. Para a glória de Deus. Uma colheita aqui e outra na eternidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Abraça o teu irmão e diga, vamos colher. Irmãos com irmãos, irmãs com irmãs, abraça o teu irmão e diga, nós vamos colher. Nós vamos colher, pastor Silvio. Vamos colher. Aleluia. Vamos colher. Vamos. Aleluia. Que Deus abençoe, meus irmãos. Aleluia. Deus te abençoe, meu irmão. Oh, glória a Deus, nós vamos colher. Aleluia. Vamos colher. Bendito é o nome de Jesus. Vamos abençoar uns aos outros, dizendo, bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres, em nome de Jesus. Amém.